Fears to Fathom. Cerca de alguns meses atrás, eu postei um vídeo onde eu contei a história de cada jogo da saga de Fears to Fathom. No começo, eu não pensava que esse vídeo fosse alcançar tanta gente. Porém, por mais incrível que pareça, meu vídeo contando sobre a história de cada jogo da saga é o responsável pelo crescimento do meu canal. E isso não é à toa, até porque quem conhece a saga de Fears to Fathom sabe o quanto ela é bem produzida e o quanto ela deixa todo mundo confuso a cada jogo que se passa. E desde que foi anunciado que haveria o 5º jogo da franquia, muitas pessoas me perguntaram se eu iria ou não fazer um vídeo, e no começo eu até pensei se seria uma boa ideia fazer o vídeo, até porque eu tava bem confuso em relação ao conteúdo aqui do canal. Porém, assim que o jogo foi lançado, eu não pensei duas vezes e corri pra jogar o mais rápido possível. E meus amigos, vocês não fazem ideia do que os espera. Mas enfim, chega de enrolação e vamos para a história da parte 5 de Fears to Fathom, Woodbury Getaway. No começo da narrativa, o jogo se inicia em uma espécie de escritório, em algum prédio comercial. Não sabemos ao certo quem é o nosso personagem, muito menos se ele é homem ou mulher, e o jogo de fato não faz questão de explicar isso logo de cara. Após um tempo sentado naquela mesa de trabalho, nosso personagem sente uma vontade de se levantar e ir tomar um café. E caminhando por ali, a gente percebe que já está bem tarde, que não tem mais ninguém trabalhando por ali. Nosso personagem caminha até a máquina de café e faz o seu café normalmente. E após beber um pouco de café, nosso personagem sente vontade de ir no banheiro, e ao chegar até a área do banheiro, a gente tenta entrar no banheiro dos homens, porém, não conseguimos entrar. Mas se tentarmos entrar na parte das mulheres, conseguimos entrar normalmente, indicando que estamos controlando uma personagem feminina dessa vez. Com isso, ao entrar no banheiro e fazer as suas necessidades, a gente começa a ouvir alguns passos bem na nossa frente, mas a nossa personagem ignora isso. Porém, ao sair da cabine... Aquele homem nada mais era do que um zelador do prédio, e apesar de quase nos ter feito ter uma parada do coração, ele pede desculpas e diz que apenas costuma limpar os banheiros naquele horário. Com isso, nosso personagem caminha de volta até sua mesa, porém, o telefone está tocando dessa vez, e ao se sentar e atender o telefone... Oi, Rap, é o Mike. Eu tava te ligando nas últimas horas, mas só caiu da caixa postal. Tá tudo bem com você? Você ainda tá no trabalho? Está meio tarde, não acha? Tô te ligando apenas pra confirmar a nossa viagem do final de semana. Você conseguiu fazer as reservas? Eu quero muito ver você. E a Nora também, é claro. Eu tava pensando, já que moramos na mesma cidade, então a gente ir junto. Eu posso te buscar. Só pra lembrar que quando eu for procurar a casa pra alugar, tenta encontrar uma por menos de $100, tá? As coisas não estão fáceis nesses últimos tempos. Após isso, nossa personagem abre o seu computador e pesquisa por um site para alugar uma casa pro final de semana. E ao procurar, nós conseguimos encontrar uma casa exatamente da forma como o Mike pediu, por menos de $100. E com isso, nossa personagem consegue realizar o aluguel da casa com sucesso. E depois decide ir para sua casa para descansar após um longo dia de trabalho. Talvez você ignore essa história, até porque você deve ler milhares delas todos os dias. Meu nome é Sydney Harp e eu tinha 20 anos quando isso aconteceu. Eu estava em um novo trabalho e não ligava de ficar lá até tarde. Porém, tudo mudou quando eu e alguns ex-colegas, e agora amigos, decidimos passar o fim de semana fora. Tudo foi acontecendo de uma forma bem estranha, e eu até hoje não consigo discernir direito. Se eu fosse um pouquinho mais atenta, acho que tudo poderia ter sido diferente.
No dia seguinte, Harp, a nossa personagem finalmente revelada, está no elevador do seu prédio, descendo até a garagem. E com isso, um vizinho aleatório começa a puxar assunto com ela, dizendo que cursa engenharia de software e que sabe até o andar onde nossa personagem mora. Porém, Harp apenas ignora a estranheza daquele cara e sai do elevador. Com isso, nós nos encontramos com Mike, um ex-colega de faculdade de Harp, e ao vê-lo damos um abraço amigável nele. E com isso, Mike pede para que a gente ponha nossas malas no carro para que possamos finalmente começar a nossa viagem. Após algumas horas de viagem, Harp e Mike percebem que havia começado a nevar e que talvez poderia vir uma grande nevasca pela frente. Com isso, eles seguem conversando pela estrada normalmente. Em alguns momentos durante a viagem, Mike começa a dar uns papos meio reflexivos, tanto sobre sua época de faculdade junto com Harp e também sobre a sua rotina de trabalho que ficou repetitiva. Porém, ainda no meio da estrada, algumas coisas estranhas começam a acontecer. De primeira, nós encontramos um ônibus escolar abandonado no meio da estrada e Harp fica meio assustada, mas ela ignora aquilo após Mike dizer que isso é comum em alguns lugares. E em um certo momento, um cervo aparece no meio da estrada, mas por sorte, Mike consegue frear bem na hora. Mas após essas estranhezas, Mike e Harp se deparam com uma pizzaria no meio da estrada e decidem fazer uma pausa para comer uma pizza. E dentro da pizzaria, o clima é bem agradável até. As pessoas são educadas. Com isso, Mike e Harp pedem uma pizza e se sentam para esperar o seu pedido. E após alguns minutos sentados, eles acabam recebendo no seu grupo de amigos no aplicativo de mensagens um áudio da sua amiga Nora. Ela diz que acabou ficando meio presa no trabalho e que vai se atrasar e, consequentemente, não encontrando com eles a tempo para seguir viagem. Com isso, Mike também ouve o áudio e diz algo meio estranho. Você viu o que a Nora mandou no grupo? Parece que ela vai se atrasar. Acho que vamos ter que começar a diversão entre nós dois mesmo. Não haja como se não entendesse o que eu tô querendo dizer. Mas enfim, isso foi de fato meio estranho da parte do Mike, mas as pizzas finalmente ficaram prontas. E com isso, Harp e Mike começam a comer. E após alguns minutos comendo as pizzas, um homem aleatório chega pedindo carona a eles e sendo super invasivo. E mesmo rejeitando o pedido dele, aquele homem começa a ficar bravo. Ele sai dali totalmente revoltado e xingando tanto a Harp quanto a Mike. Mas ignorando aquilo, Harp e Mike terminam de comer suas pizzas e dessa vez, Harp decide pegar as chaves do carro e dirigir para que Mike possa repousar um pouco. Com isso, Harp e Mike seguem na estrada, e é a nossa personagem que tá dirigindo dessa vez. E durante a estrada, até que tudo vai seguindo muito bem, e em questão de alguns minutos, chegamos finalmente na casa onde Mike, Nora e Harp vão passar o final de semana. E chegando na porta da casa, a gente se depara com uma espécie de cadeado que possui uma senha, e a senha é justamente a que o proprietário da casa nos enviou por mensagem. E pondo a senha, nós conseguimos enfim pegar as chaves da casa e entrar nela. Aquela casa é um tanto quanto aconchegante. Eu estava bem feliz de ter um fim de semana diferente, principalmente por passar esse fim de semana com meus amigos. Havia algo naquela casa que parecia ser muito estranho. Não dava pra saber ao certo o que era. Como de costume, eu preferi pensar que era alguma coisa da minha cabeça. E isso foi um erro meu. Se eu desse ouvido à minha intuição pelo menos uma vez... Ao entrar na casa, Harp e Mike gostam bastante do clima dentro dela, que aparenta ser bem agradável. E com isso, Mike pede para que Harp guarde as comidas que eles trouxeram no frigobar dentro da geladeira. E após fazer isso, Mike sugere para que ele e Harp comecem a explorar a casa e conhecer melhor aquele lugar. E explorando a sala, até que não tinha nada de tão interessante, a não ser o tamanho dela, que impressionava bastante. E logo ao lado, tinha uma porta que dava para uma espécie de escritório. E dentro do escritório, havia um balcão cheio de jogos de tabuleiro, mas nenhum que chamasse tanto a atenção de Harp e Mike. Porém, logo mais abaixo, havia uma caixa com um tabuleiro... Com isso, eles decidem conhecer o andar de cima e encontram uma despensa com uma lanterna na parte de dentro. E logo à frente havia mais uma porta, e abrindo a porta... Aquele homem nada mais era do que o Rick, o proprietário da casa, que estava esperando eles chegarem para apresentar a casa formalmente. E com isso, ele começa a levar Harp e Mike para cada cômodo da casa e mostrar suas utilidades. E por último, ele leva Harp e Mike para conhecerem um porão, que não havia nada demais. Porém, ele apenas ressalta que havia uma porta que eles não poderiam entrar em hipótese alguma, e a justificativa que ele dá é porque esse quarto não faz parte do aluguel da casa. Mas enfim, quando todos estavam saindo do porão, ele simplesmente começa a contar uma história de que havia
havia um espírito que atormentava aquela casa durante a noite. E esse espírito nada mais era do que o espírito da mãe falecida do antigo dono daquela casa, o que deixou tanto Harper quanto Mike bastante intrigados. Mas ignorando aquela estranheza, Rick diz que precisa ir embora, porque ele está procurando seu gato que fugiu pela cidade. E com isso, ele vai finalmente embora da casa. Com isso, Harper e Mike começam a conversar, e ambos dizem que acharam aquele homem completamente estranho e que havia algo de errado com ele. Mas eles acabam ignorando e seguindo a sua noite normalmente. E cerca de pouco tempo depois, Mike aparece com uma vara de pesca e chama Harper para ir pescar junto com ele no riacho que havia na parte de trás da casa. E pegando a vara de pesca no galpão, junto com a isca correta, nós sentamos próximo ao riacho e entramos no minigame bem legal até, e pegamos 3 peixes que o Mike havia sugerido. Com isso, Mike pega os peixes e diz que podíamos usar eles para fazer o jantar. E pede também a ajuda de Harper com o preparo do peixe. Ele pede que primeiro a gente faça um molho pro peixe e depois pede para que a gente monte ele na travessa. E em seguida, coloque no forno. Com os peixes no forno, Mike dá a ideia de, enquanto eles estão no preparo, que Harper procure algum jogo de tabuleiro para que eles possam passar o tempo enquanto os peixes assam. E abrindo o armário, nenhum jogo chama a atenção de Harper. Porém, havia um tabuleiro um tanto quanto peculiar. Até ali as coisas estavam indo bem. Eu tava doida para descansar, mas o peixe me atraiu mais aos olhos. O que eu não esperava de jeito nenhum era a brilhante ideia que o Mike iria ter logo em seguida. Sério. Até hoje eu não entendo o que passa na cabeça dele. Mas pensando melhor, acho que foi exatamente a partir daquele momento que tudo começou a mudar. O tabuleiro Ouija nada mais é do que uma espécie de jogo, onde você supostamente entra em contato com espíritos presentes no local, e aquilo com toda certeza despertou a curiosidade de Harper. E quando Harper mostra o tabuleiro para Mike, ele fica completamente espantado e diz que nunca foi de acreditar muito nesse tipo de coisa, mas que queria testar para ver o que podia acontecer. Com isso, Mike diz que eles deveriam jogar no porão, já que aquele era o local mais sinistro da casa. E se isso já não fosse o suficiente, ele ainda diz que eles deveriam apagar as luzes do local, apenas para entrar no clima do jogo. E bem, para você que não conhece o tabuleiro Ouija, basicamente as regras até que são bem simples. De início, 2 ou mais pessoas devem estar com a mão no tabuleiro e que jamais deve se jogar sozinho. Com isso, as pessoas que estiverem no jogo devem apenas encostar os seus dedos no botão do tabuleiro. E a cada rodada, cada pessoa presente faz uma pergunta para supostos espíritos vagantes que possam estar ali. Tendo isso em mente, Harper e Mike começam finalmente o jogo. Harper começa perguntando se há mais alguém por ali. E com isso, o tabuleiro Ouija começa a se mexer. E logo mais, ele encosta no sim. Mike fica meio assustado e até questiona se não foi a Harper que mexeu o tabuleiro. Com isso, Mike decide fazer uma pergunta que acaba soando bem desrespeitosa para Harper. E mais uma vez, o tabuleiro começa a se mexer aleatoriamente. E eu de verdade não consegui identificar se havia alguma mensagem oculta por ali, mas eu creio que tenha se movido de forma aleatória. Mas após isso, o tabuleiro volta para o centro. Com isso, Harper faz mais uma pergunta e mais uma vez, o tabuleiro começa a se mexer aleatoriamente. E Mike acaba ficando meio sem paciência e pede para que, seja lá o que for, aparecesse imediatamente. Com isso, tanto Mike quanto Harper saem correndo dali, mas logo em seguida, Mike diz que ficou completamente assustado, e Harper fica bolada por Mike ter saído correndo e deixando ela completamente sozinha naquele porão. Mas enfim, após isso, a comida que eles haviam feito estava finalmente pronta, então eles pegam os pratos e se sentam para comer enquanto assistem televisão. E após terminar de comer, Mike diz que vai até o andar de cima checar os seus e-mails no computador, e Harper fica no andar de baixo enquanto lava os pratos. Mas logo depois de lavar os pratos, Harper recebe uma mensagem do próprio Mike, que estava na mesma casa que ela, dizendo que havia alguém debaixo da cama dele e que ela precisava ir até lá imediatamente. E Harper chega até a porta do quarto de Mike e não vê nada. Ela olha debaixo da cama e também não vê nada. Então quando ela vira para trás, aquilo nada mais era do que uma brincadeira sem graça da parte de Mike, e Harper acaba não gostando muito disso. Mas ignorando aquilo, Mike propõe que ele e Harper deveriam jogar algumas rodadas de esconde-esconde pela casa, e Harper, sem muitas opções, acaba aceitando. E resumidamente, na primeira rodada, Harper decide se esconder na parte de baixo da escada do porão, e Mike acaba encontrando Harper. Já na segunda rodada, nós procuramos o Mike, e ele estava escondido dentro do closet de um dos quartos.
Porém, quando falamos com ele, ele disse que ouviu alguns barulhos vindo na parte de cima e pediu para que Harp subisse para ver o que poderia estar acontecendo lá em cima. Acabamos descobrindo que tem uma espécie de sótão na casa, e subindo no sótão, nós vemos que é uma presença meio estranha se movimentando, e caminhando até ela... era apenas um gatinho. Após isso, mais uma rodada de esconde-esconde se inicia, e Harp dessa vez se esconde dentro da cabana. Porém, mais uma vez, Mike acaba encontrando ela. Com isso, mais uma vez temos que procurar o Mike, e exploramos pela casa inteira, mas não encontramos em lugar nenhum. Porém, começamos a ouvir barulho de marteladas no andar de cima, até que um momento... Rick, o proprietário, estava novamente dentro da casa e, curiosamente, estava com um martelo em mãos, martelando a pia do banheiro, o que não faz o mínimo sentido. Mike, logo que ouve o grito de Harp, corre para ver o que havia acontecido. E sucessivamente, Mike e Rick começam a discutir do porquê de ele estar ali, até porque pelos próximos 3 dias, a casa era de Harp, Nora e Mike. Com isso, Mike fica totalmente enfurecido e ameaça de chamar a polícia para Rick. Porém, Rick diz que não há policiais na cidade de Woodbury e não adiantaria prender o próprio proprietário da casa. E após todo aquele momento meio assustador e completamente desconfortável, Rick vai novamente embora. E Harp, após ver que Rick foi embora, decide deitar e descansar um pouco, após uma noite um tanto quanto peculiar. Eu tava completamente cansada naquele dia. Toda aquela neve, a viagem, e ainda ter que aturar as maluquices daquele proprietário. Tudo até parece estar legal, mas as coisas foram decaindo rapidamente. Eu tava exausta e só precisava de uma noite de sono tranquila, mas naquela bendita noite, nem isso eu consegui ter. No meio da noite, Harp é acordada por sons de alguém batendo na sua porta, e ao levantar e abrir a porta, Mike estava ali e disse que precisava conversar com ela. Mike começa a comentar sobre as coisas que haviam acabado de acontecer e começa a agir de uma forma meio estranha. Com isso, Mike se senta na cama e pede para que Harp se sente ao lado dele. E sentando ao lado dele, Mike começa a fazer uma espécie de declaração para Harp, dizendo que ela não precisava dormir sozinha naquela noite, que queria que acontecesse o mesmo que acontecia em uma viagem antiga dele à cidade de Oregon. Harp diz que eles apenas estavam bêbados e que coisas acabaram acontecendo por conta disso naquela viagem. Porém, ao mesmo tempo, eles recebem uma mensagem de Nora desesperada, dizendo que acabou ficando presa na nevasca e que muito provavelmente só conseguiria chegar na casa no dia seguinte. E após ouvir a mensagem de Nora, Mike se levanta e para de insistir com Harp para que algo aconteça. E ele decide ir sozinho buscar a Nora, para que ela não fique sozinho no meio da noite, no meio do nada, e ainda mais com uma nevasca acontecendo. E com isso, Mike sai da casa, Harp tranca a porta e depois volta a dormir. Harp é novamente despertada do seu sono, mas dessa vez por sons de campainha da porta principal. E ao descer até a porta, ela pergunta quem era que estava ali, e a pessoa por trás da porta apenas pediu para que ela abrisse a porta imediatamente, porque estava morrendo de frio, e que seus amigos que iriam lhe dar carona só iriam chegar em cerca de 2 horas. Harp acaba recusando o pedido daquele homem para entrar na casa, e ele começa a se estressar e a espancar a porta, e ele começa a dizer que estava observando Harp e Mike desde que eles saíram da pizzaria, e também quando estavam pescando, indicando que muito provavelmente ele é aquele mesmo homem que vimos na pizzaria. Harp então ameaça ligar para a polícia, e ouvindo isso, aquele homem acaba desistindo da ideia, e com isso, Harp volta novamente para sua cama. E se já não fosse suficiente ter acordado 2 vezes, Harp é acordada mais uma vez com gritos vindo do lado de fora, e desesperada, ela corre até o armário e decide pedir ajuda a Rick, o proprietário da casa. Com isso, rapidamente Rick chega até a porta e toca a campainha, e ao entrar na casa, Harp explica tudo o que havia acontecido, e diz que havia um homem tentando entrar na casa anteriormente, e Rick apenas olha para Harp e diz: "Ele não é mais um problema." Ele começa a perguntar onde que Mike estava, e após Harp dizer que estava completamente sozinha, Rick começa a olhar aos arredores e caminha até a sala de estar. Rick então começa a se aquecer na lareira e começa a falar coisas sem sentido algum, deixando Harp completamente assustada. Enquanto ele falava essas coisas sem sentido, começamos a receber uma mensagem do próprio Rick, o proprietário da casa. Mas qual seria o sentido de ele enviar mensagens, sendo que o suposto Rick estava na frente de Harp? E nas mensagens, Rick estava dizendo que ele não morava nem perto da casa de Woodbury e que já havia semanas que ele não ia pessoalmente até o local. Com isso,
aquele homem de cabelos brancos, que agora sabemos que não é mais o Rick, se aproxima de Harper, e Harper decide confrontar ele, e diz que ele deveria ir embora de lá imediatamente, até que aquele homem simplesmente diz: Eu acho que não. Se alguém tiver que sair desta casa, será um de nós. Com isso, aquele homem corre até a porta para quebrá-la, para que Harper não possa fugir, e Harper desce até o porão para se esconder na parte de baixo da escada o mais rápido possível. E após alguns segundos, aquele homem desce até o porão e começa a procurar por Harper, e a olhar também na porta secreta que havia por ali. E assim que aquele homem sai do campo de visão de Harper, rapidamente corre até o seu quarto no andar de cima. E se tranca no closet. E após ele sair do ponto de vista de Harper, ela sobe até o sótão para que ele não a encontre enquanto recebe ligação dos seus amigos que já estavam na porta gritando por seu nome. Com isso, Harper recebe mais mensagens do verdadeiro proprietário Rick e ele diz que já havia ligado para os vizinhos próximos da casa e também para a polícia. Harper começa a ouvir batidas na porta da frente e quando ela decide descer para ver o que estava acontecendo, Assim que eles chegaram, eu contei tudo o que aconteceu. O Mike e a Nora ficaram chocados, e logo em seguida a polícia chegou. Tudo já estava mais calmo quando a polícia tinha chegado. E é claro que aquele homem não estava em lugar nenhum. A noite inteira ficou passando repetidamente na minha cabeça. Não acreditamos que aquele homem vivia secretamente na cabana, enquanto ela ainda estava sendo usada. E muito provavelmente ele queria nos roubar durante o nosso estadia. Mas os policiais pareciam pensar que havia outras intenções além de nos roubar. Rick, o verdadeiro proprietário, nos perguntou a aparência do homem. Ele não fez mais nada além disso, mas ele parecia saber de algo. Ele nos reembolsou e pediu perdão pelo ocorrido. Fico feliz que nada disso tenha acontecido comigo e nem com os meus amigos futuramente, mas eu só fico imaginando quantas pessoas podem ter sido vítimas de coisas semelhantes e quantas não tiveram a mesma sorte de escapar. Esse quinto episódio de Fear to Fathom realmente me pegou de surpresa em muitos aspectos. Confesso que eu imaginava que o jogo fosse ser um pouco diferente, até mesmo por conta do trailer. Porém, esse quinto jogo caiu exatamente no mesmo conceito que todos os outros jogos da franquia apresentaram. Desde o primeiro jogo de Fear to Fathom, temos aquela impressão de que existia alguma coisa sobrenatural em volta do protagonista. Porém, sempre que chegamos no final de cada um deles, percebemos que na verdade toda a maldade e perversidade que segue no nosso jogador nada mais é do que a própria mão humana nisso tudo. E nesse quinto episódio não podia ser diferente. A princípio, o jogo já se inicia de uma outra forma, sem apresentar o protagonista e ainda por cima,
em um local totalmente vazio. Isso sem constar que esse jogo conseguiu criar diversas dúvidas de quem seria o mal presente naquela história. No começo, a gente acaba pensando que o mal presente daquela história poderia ser o zelador, ou até mesmo o homem da pizzaria. A gente até imagina que poderia ser alguma entidade envolvendo o tabuleiro Ouija. Isso sem constar a cena onde Mike começa a agir de forma completamente estranha, trazendo uma suspeita de se ele estava por trás de alguma coisa ou não. E logo em seguida, após ele ir embora, somos surpreendidos por uma visita do homem da pizzaria na nossa porta. E todos esses fatores casaram perfeitamente para justamente no final o falso Rick apresentar ser um homem mais inocente. Porém, logo em sequência, ele é desmascarado e mostra suas verdadeiras intenções, o que tornou o plot twist desse jogo ainda mais intrigante. Mas enfim, acho que todos já sabem que Feast of Fathom é baseado em fatos reais, com base nas histórias que as pessoas enviaram para o criador do jogo, o que torna cada jogo ainda mais intrigante e curioso de se jogar. Imaginar que não somente a história de Harp foi real, mas também a de todos os outros personagens que controlamos durante os 5 jogos da franquia é o que torna cada jogo muito mais interessante. Porém, diferente do meu outro vídeo, onde eu comentei sobre cada jogo da franquia, eu acabei trazendo uma reflexão no final que acabou pegando muita gente de surpresa. Mas nesse vídeo, eu não quero apenas trazer uma reflexão, mas sim trazer algo diferente. Se pessoas reais passaram por verdadeiros apavoros inacreditáveis, o que te impede de estar passando por isso exatamente agora?